Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre comunicação verbal. Os desafios para que as pessoas possam, a partir do desenvolvimento dessa habilidade, conseguir melhores resultados na vida pessoal e também profissional. Essa entrevista foi realizada pelo Dr. Domingos Zainaghi, que é um advogado do trabalho e também produtor desse programa, Vibe Mundial, FM 95.7. Vamos à entrevista, então. Eu estou recebendo um amigo, um grande amigo, e antes de ser um grande amigo, é um grande estudioso, um dos maiores nomes da oratória e da comunicação aqui no nosso país, o professor Reinaldo Passadori. Muito obrigado por você ter vindo aqui, eu estou muito contente de estar com você aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutor Domingos. A honra é minha, o prazer é meu de estar aqui, ainda mais tendo em vista assim, toda essa admiração que tenho pelo seu trabalho, pela sua performance, as suas palestras muito engraçadas e com muito conteúdo. Você sabe que ontem eu participei de um podcast e ali eu estava sendo entrevistado, né? A entrevistadora falou para mim, quem você se baseou para escrever? Eu falei, acho que eu sou Machado de Assis, porque sem querer eu sou muito parecido na escrita e tem essa particularidade, né, dele ser bem engraçado muitas vezes, né, mas eu não estou aqui para falar de mim, quero falar de você. Meu amigo, como é que você se tornou aí um dos grandes nomes da oratória no nosso país? Porque muito antes de te conhecer, eu já sabia do teu trabalho, né? Era um tal de mandar malar direta, era uma loucura. Verdade. Paixão, acho que é a palavra que resume todo esse processo, tendo em vista que eu sempre, desde cedo, gostei da comunicação. Você quer subir a cadeira? Se quiser, eu estou vendo que ele está aqui. Assim, tá bom? Então tá bom. Aqui o entrevistado tem que se sentir em casa. Muito bem. Então, desde cedo, quando tinha as aulas de português, tinha aulas de leitura, eu gostava de ler na frente. Então, desde cedo, talvez não tivesse tanto medo ou receio. E daí assim, começou com essa história. Depois, com o tempo e vida, aí surgiram oportunidades nas quais eu tive a oportunidade de falar. Por exemplo, na época lá do colégio, era um colégio estadual, na época em que os colégios estaduais tinham todo um peso, tinham todo um vigor, todo um padrão de qualidade muito mais elevado do que hoje. E tinha lá na escola, que era o CPF, Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo, que é aqui na Zona Norte, aqui em São Paulo, ali no bairro de Jaçanã. E tinha lá caixas de som em todas as salas, no pátio, e nós conversamos lá com o professor, que era o professor Edmundo, que era o diretor, para criarmos um programa de rádio. E fizemos lá então um programa de rádio lá na escola. O colégio era o CPF e o nome do programa era SomPef. E na época tinha lá um locutor bastante famoso, que era assim, uma pessoa que falava assim da radiodifusora. E ele falava assim no programa, com sucessos da Cashboard. Eu lembro. Recordwell. Eu tenho discos desse período lá no A difusora apresenta disco de ouro com os grandes sucessos lançados pelo... Aí eu falava assim, esse é o seu SomPef, um colírio para os seus ouvidos. É coisa ridícula. Hoje você vê uma coisa dessa. Mas só cortando um pouquinho, tinha Rádio Excelsior, né? Nossa juventude era Excelsior, era difusora. Excelsior, você lembra? Esse locutor era o Darcio Arruda. Darcio Arruda, eu lembro. A Excelsior era o quê? A máquina do som. Tinha também a Rádio Marconi. Marconi é música, Marconi é notícia. É que a Marconi aí ele falava assim, mais conservadora. A agitação da cidade grande enruga a vida. Músicas selecionadas prolongam. Aí põe uma música gostosa. E você trabalhou em rádio? Nunca trabalhei, sempre foi paixão, aquele sonho de criança que ainda, quem sabe se realiza, quem sabe essa oportunidade. Tinha esse sonho de trabalhar em rádio, eu tô aqui. Tá aqui, veio. Mas assim foi ao longo do tempo, apresentação de festivais da escola, depois sempre fui orador da turma, e assim foi uma paixão. Até que, quando tive a oportunidade já de fazer curso lá com o antigo mestre, professor Melantônio, o curso dele durava um ano inteiro, mas sempre assim, focado e voltando com alguma coisa de paixão mesmo ligada à comunicação. Tive a oportunidade de estudar com o professor Melantônio, e os cursos dele eram anuais.
Eu repeti o curso 5 anos seguidos, por insistência, persistência ou porque não aprendia mesmo. Mas eu fiquei muito amigo do professor Melantônio, que até num determinado momento me chamou para ser seu assistente, dando algumas aulas, e aí gostou. A minha ideia inicial era rádio, televisão, alguma coisa por aí ligada à comunicação. Aí percebi que as pessoas tinham muitas dificuldades relacionadas ao processo da comunicação, que era o que eu estava aprendendo. E comecei então, a exemplo do professor Melantônio, que foi um grande mestre, inspirador, aquele gigante, né, sobre o qual você sobe os ombros de um gigante, tem uma história assim bonita. E o Melantônio foi essa pessoa que me deu a mão, me apoiou para dar os meus primeiros passos. E depois de lá para cá foi um grande sucesso. Já há 39 anos temos a nossa escola, tivemos a oportunidade, o prazer, o privilégio de treinar mais de 120 mil pessoas, e mais de 1000 projetos destinados a organizações para lidar com gestores, diretores, presidentes, pessoal de vendas, de gestores de maneira geral. Então tem uma história aí muito E pessoas bonita. também, não é só a pessoa que quer se desinibir um pouquinho, né? Sim. Até para no bairro, na família, né? De maneira geral, todas as pessoas se beneficiam. Claro que no contexto profissional, é onde mais, eu costumo dizer, o bicho pega, onde mais as pessoas têm a limitação. Por quê? Tem que participar de reuniões, tem que vender, tem que negociar, tem que participar de processos seletivos, ou até em termos escolares, a pessoa tem que apresentar um trabalho diante de um grupo de colegas, ou defesa de tese, de mestrado, doutorado, e as pessoas então percebem que não estão preparadas para isso. Então essas situações atípicas é que fazem com que as pessoas procurem. Mas sem dúvida sim, de maneira geral, na vida como um todo, isso é importante. Então, para você que está nos escutando, pode, se quiser, né, ligar aqui para nós no 11 3262 4490, 11 3262 4490 para fazer a pergunta aqui para os nossos convidados. Nós estamos falando sobre oratória e comunicação. E o pai, a mamãe lá do menino que é introvertido, né, que está lá preocupado, fala, esse menino não vai para frente, olha, ele só põe bobagem no Instagram, ele é tímido, isso ajuda? Você atende jovens lá também, fala, ó, faz o meu filho desengasgar? Ou engasgar com mais qualidade. Ou engasgar com mais qualidade. Sim, nós temos inclusive um projeto que está sendo para ser lançado agora, no próximo ano, nas escolas, que foi assim, eu penso assim que esse aqui é o meu legado, porque ao longo desse tempo todo, com milhares e milhares de pessoas, sempre ouvi o seguinte comentário: poxa, se eu tivesse feito um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos, eu teria conseguido um resultado muito melhor, estaria muito lá na frente, ganhando mais, com melhores condições profissionais e salariais. Ouvindo isso várias vezes, eu diria dezenas, talvez centenas de vezes, eu comecei a pesquisar por que as nossas escolas não desenvolvem esse tipo de atividade. Com raras exceções, claro, mas as nossas escolas, o nosso sistema educacional não privilegia esse tipo de formação, esse tipo de ensino. Então é comum um jovem sair de uma escola, não só no ensino médio, mas depois cursos universitários, também com raras exceções, despreparados para falar em público, para conduzir uma linha de raciocínio, para organizar as ideias, trabalhar com a voz, com o corpo, com as mãos, com o processo da comunicação de maneira geral. Então daí nasceu essa ideia, aquela do sonho, né? Como sonho de ser radialista, talvez nasceu esse sonho também para fazer um trabalho destinado a jovens, e começando com o ensino médio, depois estendendo para toda a estrutura, fundamental 1, 2, talvez até em nível superior. Mas nasceu então um projeto que está agora pronto praticamente, numa fase de elaboração, de diagramação dos livros, para entrarmos nas escolas, para que as escolas comprem o produto, os pais pagam, os alunos fazem, os professores vão ser preparados para compartilhar esse conhecimento, preparados por nós, e nós vamos nos beneficiar disso. E religiosos, por exemplo, padre, pastor e sobretudo, né, que tem lá um estudioso. Eu vejo que os padres já saem geralmente já saem do estudo, né, que são 6 anos, né, filosofia, teologia, isso é até que mais ou menos preparado. Mas o pastor evangélico, aquela pessoa que sente, que tem o chamado de Deus para pregar, mas ele fala, eu não consigo, eu estou mais para Moisés do que para Jesus Cristo. Porque Moisés era gago, né? Essa pergunta isso podia ser do Dr. Domingos. Porque Moisés era gago, os filmes... Demóstenes também, Moisés não sabia que era gago. Não, Moisés era... É engraçado, Moisés tem uma história que eu gosto muito do Velho Testamento, mas eu sou cristão, gosto do Novo também, mas o Moisés é um ídolo que eu tenho, porque ele, na pré-época, com 40 anos, estava já preparando para se aposentar, e lá no INSS... Vem cá, tem um trabalhinho para você terminar aí a sua vida. Então, você já atendeu pastores,
por exemplo? Sim, ao longo do tempo, pastores, padres, rabinos, religiosos de maneira geral, líderes de maneira geral, líderes da maçonaria, Rotary Lions, pessoas que de alguma maneira têm assim, a liderança sobre uma associação, uma entidade, políticos têm nos procurado, porque eles têm que participar enfim, todo um processo de primeiro mostrar às pessoas que ele é uma pessoa elegível, que se é confiável em função do seu propósito, para representar dignamente aquela comunidade e, claro, com isso espera o voto. Mas depois, efetivamente, que de fato começa o trabalho dele, que é participar das plenárias, apresentar projetos, fazer toda uma apresentação e fazer efetivamente o seu trabalho. E o seu trabalho é moldado no processo da comunicação. Mas sim, religiosos, se bem que pessoas que fazem teologia, que têm muito preparo, já vêm pela própria estrutura com preparo, porque vão ler assim trechos da Bíblia, depois vão tirar da Bíblia aquela essência, depois transportar isso para a vida comum, para depois a pessoa fazer uma analogia. No meu entendimento, é claro que agora está mudando isso, mas os pastores, de maneira geral, evangélicos, estão muito mais bem preparados do que padres, porque a tendência dos padres era aquela estrutura mais sólida, uma reflexão mais fechada, e os pastores não, vêm com toda uma força, com uma vibração, com músicas, cânticos, com toda uma estrutura. Talvez porque se casam, né? Deve ser essa a diferença. Eu não sei, isso aqui é uma brincadeira minha. Não, mas eu acho que Mas assim, tem mudança. Eu vejo assim, tem padres hoje que são muito bons de comunicação, de oratória, e que dão verdadeiros shows. Então, assim, eu acho que o sistema dos pastores, eles estimularam os padres também, do jeito que está, eu estou perdendo o cliente, eu estou perdendo a freguesia. Daí a importância dos padres também se prepararem nisso para darem vida à fala, para fazerem discursos ou sermões, ou lá, enfim, que sejam interessantes, que sejam empolgantes, que sejam conectadas com as pessoas. E não ficar naquela condição, olha, Deus fez isso é pecado, naquela postura de... mas dentro da Igreja Católica, você é um pessoal mais conservador, né? Eu tenho amigos em todas as áreas da Igreja, por até ser membro da União dos Juristas Católicos. Essa ala que você fala mais, digamos, progressista, é renovação carismática, que é muito parecido com os pentecostais, que é do falar em línguas, agitar, alegria, e isso realmente atrai principalmente os jovens, né? Claro. E me diga uma coisa, e advogados, que a gente está falando para o rádio, mas nosso programa também está na internet, né? Ao vivo agora, e depois o meu meio tem mais advogados. Falar para um advogado que tem 40 anos de empresa na área de parte trabalhista, direito trabalhista, falar com um advogado, mas sim, eu fico assim frustrado porque há um tempo atrás, para a pessoa ter a proficiência como advogado, tinha que passar pelo exame da ordem de uma banca examinadora. E oral, que eu fiz. E oral, você tem que fazer, e a partir dela seria ou não aprovada para receber lá a certificação, enfim. Isso, a carteira da ordem. E depois foi abolido isso. Então era uma exigência para que o advogado estivesse preparado também na comunicação, na oratória. Foi tirado isso. É claro que muitos advogados, já que essa é a principal ferramenta de trabalho de um advogado, tem que correr atrás do prejuízo. É como fala da liderança. É possível que haja pessoas que se comuniquem bem, mas não sejam líderes. É possível que haja pessoas que se comuniquem bem, mas não sejam advogados. Mas é praticamente impossível que haja um bom líder ou um bom advogado que não tenha habilidade de comunicação. Então não tem como, não vou escolher, não. Tem que falar e bem, porque vai falar com o juiz, vai falar com o cliente, vai falar com sistemas aí, conforme a situação de júris, vai ter que ter fluidez na elaboração do pensamento, não só na escrita, mas a comunicação, essencialmente, principalmente verbal. A gente, na nossa infância, quando a criança falava muito, o que se dizia? Quando crescer, vai ser advogado. Vai ser advogado. Porque falava muito, né? Hoje já não tem nem mais... Ou político, né? Ou político. Ou gerente do Banco do Brasil, no meu tempo era assim. O gerente do Banco do Brasil é o que não falava. Vai passar no concurso, vai fazer ciências contábeis, vai trabalhar no Banco do Brasil e tocar a vida. Felizmente, não sei se felizmente, infelizmente, é que o mundo mudou, né? Falar em público é pesado para quem não gosta, né? Não é traz uma dor emocional complicada, né? Eu penso que é não que não gosta, mas que não percebeu ainda que pode ser extremamente prazeroso. Eu acho. Eu tenho, dos nossos alunos, eu tenho feito assim, quando começamos, antes de ontem mesmo, estava com um grupo de gestores, diretores de uma empresa, grande empresa aqui em São Paulo, e mais uma vez fiz assim, proponho que você tenha uma clareza do seu propósito, do seu objetivo. Estávamos fazendo um ajuste de expectativas. Então qual é o seu objetivo? Vencer o medo, alguma coisa assim. Legal, tá bem, tá nobre o seu trabalho, já que essa é a sua dor, a sua limitação, o seu desafio. Mas que tal, então,
você pensar num objetivo audacioso, arrojado. Como assim? Por exemplo, ao invés de assim, enfrentar o medo de falar em público, sentir prazer toda vez que eu tiver que me levantar para falar com outras pessoas. Poxa, Reinaldo, você está exagerando agora, né? Ter prazer, eu quase morro, dá vontade de sair correndo, tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, eu quero um buraco para me enfiar, e você fala em sentir prazer. Não sei onde eu vou colocar as mãos. Então, que prazer é esse? Eu digo assim, o prazer que tem um professor quando ele estimula o aluno ao aprendizado. Ele não fica falando só do seu conhecimento, do que ele sabe, dos livros que leu, ele tem essa habilidade de motivar, de inspirar os alunos a buscarem um conhecimento, mostrando que aquele conhecimento, aquela informação vai ser útil de alguma maneira na sua vida. É o prazer que tem o religioso, já que você falou agora há pouco em religiosos, do religioso que tem quando ele encaminha as pessoas para uma conscientização da espiritualidade, levando assim esse lado espiritual para sendas espirituais, porque a pessoa tem uma vida num outro padrão de consciência. É o prazer que tem um político, por exemplo, de fato decente, honrado, que tenha lá uma decência no seu jeito de ser, no seu caráter, e que de fato faz um trabalho sério. E quando ele faz esse trabalho e usa a comunicação para isso, ele está mostrando o seu trabalho, a sua intenção, o seu desejo de servir àquela comunidade. Então é o prazer que tem essa pessoa que de alguma maneira, a partir da comunicação, ela consegue influenciar, motivar, inspirar outras pessoas. E um detalhe importante, já que estamos falando de palestras ou palestrantes. Um bom palestrante não é aquele que fala e as pessoas continuam a falar do palestrante, da performance que ele teve, da pirotecnia que usou, mas principalmente as pessoas pensam nelas mesmas, porque aquelas palavras tocaram o coração, aquelas palavras trouxeram um conhecimento e uma sabedoria que fizeram com que as pessoas refletissem sobre a sua própria vida, para a partir daí, dessa informação, dessa estimulação, possam ter uma vida melhor. Eu penso que essa é a grande diferença que faz um grande comunicador, de fato, ter esse prazer, já que essa possibilidade é a sua resposta, a resposta nesse sentido. Agora, uma pessoa que está em casa, vamos imaginar um pai que trabalha próximo, ou às vezes nem trabalha por algum motivo, ou uma dona de casa, mãe de família que não trabalha, ela fala, não preciso saber me comunicar do jeito que eu falo. Isso pode mudar até a forma dela educar os filhos, sabendo se comunicar, né? Vamos pensar, esse trabalho que nós fazemos, todos nós nos comunicamos, quer queiramos ou não. A hora que você vai na padaria, você está se comunicando. Não existe como, não, mas eu não estou falando nada, mas o seu corpo está comunicando alguma coisa, está comunicando que está quieto. Mas enquanto a pessoa está dormindo, ela está comunicando alguma coisa, está comunicando que está dormindo. Às vezes roncando, às vezes até falando, dormindo. A pessoa do lado, e aí, quem mais, quem foi, tal, provocando. Mas não tem como não nos comunicar. Só que quando nós, então, entramos nessa esfera mais profissional, o nível de exigência é diferente. Aí sobe a régua e a pessoa passa a ser demandada para reuniões, para palestras, para liderança, para atendimento a clientes, para situações tais que não são aquelas comuns do dia a dia. Mesmo porque há pessoas que nunca fizeram um curso de oratória, mas pela sua sapiência, pela sua experiência de vida, são pessoas que são exímios comunicadores. Minha avó, por exemplo, minha nona, antiga nona, ela assim, ou era cabo de vassoura, ou era na raça, aquela italianona forte, que era uma matriarca daquela família toda. Pra você ter uma ideia, quando ela faleceu, com quase 90 anos, tinha perto de 84 netos, uma família grande, então ela era a pessoa que mandava em tudo. Mas quando ela dava um conselho, esse conselho tinha profundidade, ela não tinha cultura, nem mal deve ter estudado, nesse primário. Formal, né? Formal. Mas o aprendizado de vida e a experiência que ela tinha uma sabedoria que era invulgar. Então não é a formação técnica ou prática que forma, a experiência de vida. E claro, a pessoa obviamente era um exímio comunicador, uma exímia comunicadora. É claro que nesse caso que estamos aqui trabalhando, a pessoa tem que fazer palestras, tem que lidar com situações, vai lidar com jogos de poder dentro de uma organização. Isso é necessário que a pessoa estude e se ajuste a essas necessidades, condições, desses desafios, desse padrão, digamos, profissional, que se torna cada vez mais exigente. Quem está ouvindo no rádio não vai ver o que eu falei aqui, então vocês imaginem, eu vou balançar a cabeça para o lado e vou dizer o seguinte: claro que eu gosto de você. O corpo fala junto, né? Verdade. E sem o curso de oratória a pessoa não percebe isso, né? Verdade. No teu curso de comunicação, não oratória já hoje é termo antigo, né? Comunicação. Eu não consigo, é o chamado ato falho, né? Eu já vi gente fazer assim, claro, mas pode contar comigo, e balança a cabeça pro não, né? Não pode. Ou pensando, você falou em corpo, mas pense em voz, por exemplo. Uma pessoa dizendo assim: puxa, gente, hoje eu estou numa felicidade que vocês nem imaginam. Logo cedo recebi uma notícia que me deixou exultante, de tanta alegria, de tanto contentamento, de tanta felicidade. Peraí, o que de fato uma pessoa está comunicando?
Então, há de se ter aí uma adequação em relação à forma e conteúdo. Aí que se juntam duas forças. Uma é o conteúdo, que deve ter clareza, deve ter estrutura, deve ter fluência verbal, bom vocabulário, gramática adequada, etc. E também uma forma que seja condizente com o conteúdo da fala. Porque a comunicação, acima de tudo, uma pessoa expressa as emoções na voz, expressa as emoções no gesto e também, essencialmente, na expressão facial. E a pessoa, para comunicar também, até para falar no telefone, ela precisa ter, senão você percebe, né, que ela está triste. Eu percebo fácil, a voz, a pessoa não me engana. E assim, Dr. Domingos termina o programa. Foi uma conversa muito agradável, um papo gostoso de verdade. Nós ficamos por aqui. Qualquer coisa também estamos à disposição no nosso site passadori.com.br. No Instagram, Reinaldo Passadori, à sua disposição para uma conversa sem compromisso, esperando te ajudar nesse processo de comunicação verbal. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.